ao recebermos os nossos convidados aqui para gerarmos um conteúdo de histórias, histórias de vida, histórias profissionais de grandes pessoas que dedicam uma vida na trajetória na área de tecnologia, em especial de cybersecurity. E o meu convidado dessa entrevista, Glauco Sampaio. Glauco, um grande prazer poder te receber aqui. Meu muito obrigado. Prazer, Renato. Prazer participar do projeto. Muito bacana. Vamos conversar um pouco sobre a vida. A vida. E começar conversando, né, Glauco, sobre a nossa história, aquilo que somos, né? A história de infância, valores de família, aquele tempo bom de uma geração que viveu uma outra época. Como que foi a sua história, Glauco? Eu filho de pais... Meu pai é professor, minha mãe bibliotecária, então, felizmente, uma cultura de pessoas que estudam, que tive acesso à cultura desde muito cedo. Meu pai é um leitor aficionado de ficção científica, leu mais de 5 mil livros, um cara que estava sempre com o livro na mão, então isso incentivava bastante esse ponto. Minha mãe trabalhava com bibliotecas, trabalhava com livros, então sempre teve muito acesso a essa cultura. Meu pai tinha uma biblioteca em casa de 12 mil títulos. A gente morava numa casa grande na periferia de São Paulo, então desde muito pequeno tive essa felicidade de ter uma família que incentivava que eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, tivéssemos contato com cultura, tivesse esse hábito de ler e de buscar informação, buscar conhecimento. Então isso é uma marca que a família deixou e que a gente felizmente conseguiu absorver, né? E crescemos na periferia de São Paulo. Muitos amigos, a casa que a gente morava era muito boa, tinha uma estrutura muito melhor, os amigos mais pobres, alguns foram ficando pelo caminho, né? A gente cresce na periferia, mas felizmente tivemos a estrutura familiar para que seguíssemos. Meu pai era um aficionado por tecnologia, comprador compulsivo de coisas e sempre teve em casa um monte de videocassete, um monte de coisa e no final dos anos 80 surgiu o computador nessa história. Meu pai um dia chegou em casa e falou, presente para vocês. O que é isso? É um computador. É uma máquina de escrever com tela, que ele falou. E aí meu irmão era mais velho, já pegou alguns livros, começou a brincar com esse negócio, foi colocar para funcionar. Eu fui no embalo dele, né, com essa dinâmica. Fomos fazer treinamento, fui fazer um curso de computação. Eu tinha, 11, 12 anos. Eu fui reprovado no curso de computação. Eu tinha 11 anos, tava nem aí para nada, né, cara? Assim, mas tava lá acompanhando, fiz, e aí eu acabei pegando gosto pela tecnologia, né? Meu pai é muito incentivador dessa história, dando suporte, comprando livros. Naquela época a gente ia comprar livro, né, cara? Não tinha Google, não tinha internet, tinha que recorrer à banca, a gente ia na banca comprar revistinha de como programar em C, como fazer alguma coisa nesse sentido. Foi tempos bem diferentes do que é hoje, mas foi muito bacana, assim, a família muito incentivadora, dando muito apoio nessa formação, né? Acho que é um momento muito importante na vida, quando você cria os seus valores, você cria a sua raiz, né? E ter um suporte de uma família estruturada que estava ali dando apoio é muito importante, conseguindo dar uma opção de estudo legal, de dar um direcionamento bom. Acho que é um papel que os pais fazem e que, felizmente, eu tive essa sorte. E nós temos a responsabilidade, né, Glauco, de dar sequência com os nossos filhos nessa boa orientação. É muito mais difícil orientar filho hoje em dia, né? São mais questionadores, acessam um monte de informação, dá uma gugada. E já tem ali, será, pai? Será que tal? Uma pergunta, Glauco, seu irmão seguiu carreira? Seguiu. Meu irmão hoje em TI, meu irmão hoje mora fora, ele mora nos Estados Unidos, mas já morou muito tempo no Canadá. Trabalha com tecnologia desde sempre, ele que acabou abrindo as porteiras aí da família, mas ele já tá com... Meu irmão tem 3 anos a mais que eu, já é um profissional, ele é vice-presidente de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, bem sucedido. Poxa, que bacana. Foi sempre um bom exemplo. Que orgulho, que bonito. Glauco, então o pai, um leitor assíduo, a mãe, assim, com uma cultura incrível, né? Uma família muito regada de amor, de carinho, de conhecimento, né? E aí chega um momento do Glauco, assim, andar com as próprias pernas, decidir coisas importantes. Como que foi esse momento de você dizer assim, poxa, é isso que eu vou seguir, eu vou fazer tecnologia, faculdade e o início do trabalho? Como que foi o início de tudo, Glauco? Bacana. Eu acho que eu nunca tive dúvida, Renato, do que eu queria. Tanto que na época do colegial, eu fui procurar colegial técnico.
Falei, eu quero estudar, eu já tinha ouvido falar de cursos de processamento de dados na época. Eu falei, eu quero fazer um colegial técnico. E aí eu acabei fazendo colegial técnico em processamento de dados. Porque eu gostava, eu já sabia que eu tinha afinidade com aquilo. Perfeito. E eu gostava muito da tecnologia, né? E aí eu fiz colegial técnico, me formei, fiz vestibular para entrar na faculdade de processamento de dados, no Mackenzie. Entrei na faculdade, comecei a cursar a faculdade, e quando eu comecei a cursar a faculdade, já comecei a trabalhar na área, fazer estágio em consultoria de segurança, de tecnologia na época, nem tinha segurança, né? A gente, RP, instalação de impressora, passar cabo, limpar cabo. Isso anos 90, né, Glauco? Anos 90, 97, 98. Que bacana. Início das redes que nós conhecemos mais hoje, né? Migração aí das redes coaxiais, o início do IP. Cacei muito cabo solto no canto, que a moça da limpeza passou a vassoura e soltou no coaxial e parava a rede de funcionar no escritório inteiro, né? Então, comecei nessa fase, e aí em 99, através de uns amigos do meu irmão, eles estavam montando um projeto e me chamaram para trabalhar com eles. Foi o IG. O projeto de primeiro provedor de internet gratuito. Fantástico. Um marco, né? O IG foi um marco. Foi um marco, né? Assim, a democratização da internet, não pagar por provedor. E foi uma baita escola. Os profissionais que estavam ali eram extremamente capacitados, era uma equipe técnica montada pelo saudoso Alexandre Mandic, né? É verdade. Que montou aquele time, era um time de profissionais já bem maduros, eu era o júnior da história, mas foi espetacular. Como consequência de tanto trabalho, eu acabei trancando a faculdade de processamento de dados, na época que a gente trabalhava 14 horas por dia, não dava para conciliar. Mas depois eu me formei, para a felicidade da minha mãe, já voltei para isso. Mas não que isso tenha sido tão fundamental para o sucesso que você tem hoje, né? Assim, acho que me deu uma base de lógica, porque a faculdade naquela época era muito programação, né? Assim, né? Você tinha faculdade de engenharia, que era físico, e você tinha PD, que era a faculdade de formação de programadores. Você não tinha faculdade que ensinava redes, ensinava segurança, nada. Assim. Ou você programava ou você mexia com hardware. Não tinha muita outra opção, né? Mas foi bacana, deu uma noção de lógica boa. Nunca gostei de programar, então nunca foi muito minha praia. Me formei porque tinha que se formar em alguma coisa. Mas foi importante para, acho que ter mais contato e dar um pouco de conhecimento nesse sentido. É verdade. E aí, voltando para a jornada do IG, foi lá que eu comecei a ter o relacionamento com segurança. Eu era o júnior não escolhe o que faz naquela época, né? Quem vai tomar conta dessa tranqueira de segurança? Firewall, backup, gestão de acesso em sistemas, enfiaram eu lá dentro, você vai tomar conta desse negócio. E aí a gente comprou um monte de tecnologia, comprou Firewall, comprou Cisco, comprou Checkpoint. E eu acabei me especializando nessa frente, fiz as certificações de Checkpoint, acho que eu fui um dos primeiros profissionais certificados de Checkpoint no Brasil, Checkpoint 3.0. 3.0, bem no início. Bem no início, E aí, isso abriu a porta para o mercado de segurança que naquela época não existia, né? Um mercado que tinham poucas empresas que tinham estruturas, mais ou menos empresas muito maiores, os grandes bancos, as grandes telecoms. E eu, por essa minha especialização, depois o IG foi lançado na virada de 2000, no final de 2000, o meu irmão foi trabalhar lá meio que para ser meu chefe e não ia muito certo essa história, né? O seu irmão dividindo o quarto com você, seu chefe. Não vai dar. Aí, com brincadeiras à parte, eu recebi um convite para ir trabalhar no Banco Santander na época, o Banco Santander montando a estrutura aqui no Brasil, para tomar conta dessas questões de firewall, de segurança de redes. E aí foi o meu primeiro job description específico na área de segurança, começo de 2001. Que legal. 20 e muitos anos. Ô Glauco, eu posso assegurar aqui que eu estou diante de um dos dinossauros da segurança, né? Porque assim, ali perto de 2000, 2001, poxa, né? Ou seja, de quando eu estou entrevistando aqui, sem dúvida alguma, é uma carreira super consolidada num setor de cyber que é muito mais novo do que os outros setores, né? Sim. De infra, de sistemas, enfim. A tecnologia estava aí já, né? A parte de segurança fazia parte, mas era um nicho ainda pouquíssimo explorado, que não tinha estrutura, né? A gente era um pedaço da tecnologia ali dentro, era o menino do antivírus, o menino do Firewall, era essa a nossa alcunha na empresa, né? Mas esse desafio no Safra, a régua já deu uma aumentada, né? O setor diferente, investimento. O né? Santander já tinha uma estrutura, né? De segurança bem, assim,
bacana. Tinha comprado alguns bancos, todo banco tinha lá seu firewall, sua estrutura. E eu fui lá fazer a fusão dessas tecnologias. Já uma estrutura mais robusta, como você falou, tinha dinheiro, já tinha não que no IG não tivesse, no IG tinha, mas não tinha tanta necessidade quanto tinha o banco, né? E aí, logo na sequência, a gente teve a compra do Banespa. E o Banespa, sim, tinha uma estrutura de segurança. O Banespa tinha uma área de segurança. No Santander, era eu dentro lá do time de redes e tecnologia. O Banespa tinha uma equipe de segurança. E aí, com essa compra, o Santander destacou alguns profissionais para entrar dentro da estrutura do Banespa, para começar os assessments, começar a fazer as integrações. E, felizmente, eu fui um dos escolhidos para fazer essa parte de segurança de redes. E na época a gente chamava de segurança perimetral, né? Porque faro era só no perímetro, ninguém tinha faro dentro de nada, era só na borda e olhe lá, né? E aí eu fiz toda essa parte, 2001 para 2002, né? nesse momento, e foi quando eu, muito jovem, já acabei assumindo o meu primeiro cargo de gestão. Eu me tornei o gerente dessa estrutura de segurança perimetral. Quantos anos, Glauco? 21 para 22? 22 anos. Uau, super jovem, Glauco. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 43. 43, caraca. 21 anos de gestão. Caraca. Você tem mais tempo de experiência em gestão do que fora da gestão. Fora da gestão, é incrível. E foi super isso. engraçado que assim, a equipe que eu tomava conta no Banespa, todos eles tinham mais tempo de banco do que eu tinha de vida. Assim, era todo mundo com 25, 26 anos de banco. Foi uma experiência, mas pessoas extremamente ajudaram muito na minha carreira também, passaram muita experiência. Com 20 e poucos anos, você não tem tanta noção, você não tem muita responsabilidade como você tem nesse sentido. E eles ajudaram muito nessa história. E aí, de responsabilidade, eu perdi meu pai com 22 anos, final de 2002. E isso fez com que eu ganhasse mais, acho que mais corpo e mais responsabilidade na vida, né? Você falou de como que eu cheguei nessa história, assim. Você perde o suporte familiar quase todo. É verdade. Você acaba tendo que virar parte do suporte familiar, né? Nessa época, meu irmão já era casado e morava fora. Tive que ajudar a tomar conta da mãe, da avó, resolver as coisas. Então, isso traz um peso de responsabilidade que você não está acostumado. E eu acho que isso ajudou também na minha maturação por ser um gerente jovem e assumir mais responsabilidade, né? Acho que o conjunto dessas duas coisas fez com que eu tivesse um pouco mais de sucesso na função de gestor e de gerente da área do que eu tinha se eu não tivesse perdido meu pai. Acho que talvez tivesse sido um pouco menos responsável do que eu me tornei nessa época. Que legal. Glauco, uma das coisas muito legais, né, da nossa profissão é que a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta muito e ter a oportunidade de conhecer negócios diferentes, né? Sim. Então, poxa, você deu 2 exemplos aqui de business diferentes, né? E eu acho que isso é muito legal da nossa profissão, né? Pô, a gente consegue se tornar um conhecedor de negócios que talvez outras profissões te limite um pouco mais, né? A área de tecnologia ela é ampla, né? E como segue a sua jornada? Ou seja... Do Santander eu acabei saindo, fiz a fusão com o Banespa fiquei lá 7 anos, saí no segundo semestre de 2007. E aí eu passei um tempo no banco da GE Money na época, mas já estava muito mal financeiramente. Fiquei alguns meses e depois eu fui trabalhar numa consultoria de segurança. Eu queria conhecer como é que era trabalhar do outro lado do balcão, né? Foi super importante conhecer uma cultura diferente, um business diferente. Eu era meio que um comercial / técnico, era uma empresa do Rio que não tinha ninguém em São Paulo, eu era o cara de São Paulo. Experiência muito legal, muito relacionamento com os fornecedores, relacionamento com clientes, conheci muita gente na época, alguns que eu levo como relacionamento de amizade até hoje. E fiquei 8 meses nessa jornada. Aí recebi um convite de um amigo para voltar para ser cliente, que é o que eu tinha mais familiaridade, que eu gostava mais de fazer, para estar na Editora Abril. Olha completamente só. Fora do segmento financeiro, né? Editora Abril, aquele monstro que a gente estava acostumado, cento e não sei quantos títulos de revista, nenhum controle sobre o mundo internet que estava se formando naquela época, cada revista fazendo a sua coisa de forma independente, e fizeram um projeto para unificar todas essas iniciativas numa infraestrutura única, numa gestão única, e eu fui lá para ser o cara de segurança dessa jornada. E foi super bacana, foi talvez o último grande projeto que a Abril fez, antes dela, infelizmente, ter o fim financeiro que levou.
mas foi muito legal. A gente conseguiu montar um negócio super bacana, centralizar todas as revistas. E conheci um business completamente diferente do que eu estava acostumado. Porque, assim, mesmo o IG sendo uma empresa que depois virou mídia, mas era um provedor de internet. Passei por banco e depois fui para uma empresa de mídia de verdade. Assim, contato com repórteres, outras preocupações, outros tipos de problemas, outros tipos de incidentes do que a gente está acostumado. Não tá ninguém tem que roubar dinheiro, era o cara querer pichar o site de uma revista, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E foi muito legal conhecer essas culturas, conhecer esse outro negócio, e depois eu acabei recebendo uma proposta de amigos que eram do Santander e tinham ido para o Banco Votorantim para voltar a atuar no segmento financeiro no Banco Votorantim, para reestruturar a área de segurança de tecnologia, na época ainda dentro de tecnologia, lá dentro. Fiquei 3 para 4 anos no Banco Votorantim, estruturando a primeira versão de SOC que a gente teve lá dentro, tecnologias novas, montar processos, estruturar a gestão de acessos, aquilo que a segurança tradicional estava acostumada a fazer. E aí eu recebi um dia um convite de um ex-chefe meu do Santander, que tinha ido para o Banco Original. Banco Original. Vamos montar o primeiro banco digital sem agência. Mentira, não é o primeiro banco digital. O primeiro banco sem agência chamava Banco1.net. Você lembra dessa história? 1.net? Era um banco que o Unibanco montou em 99. Eu fui cliente que eu era no IG e eles eram nossa conta salário era lá. Eu brincava com os caras, mas primeiro banco digital. Eu falei, não, aqui, não tem agência, o Banco 1. Mas aí fui lá com esse desafio de montar o primeiro banco sem agências. Da JF, né? Banco da JF, né? Da JF do grupo. Do grupo. Realmente, foi o primeiro banco digital com abertura de conta digital. Foi um baita projeto. Sim. É verdade. Desafiador num nível extremo de chegar e ter que desenvolver um processo de abertura de contas sem agência. Como é que a gente vai validar que o Glauco é o Glauco? Vamos botar biometria facial. A gente foi uma das primeiras empresas a usar biometria facial no Brasil para validar as pessoas, fazer um processo. Depois veio o Open Banking, que foi outro negócio super desafiador. Assim, era um banco que desafiava muito a nós como profissionais de segurança e de riscos, porque eram coisas novas e o banco precisava dessa inovação, precisava crescer, né? Então, como um profissional participar de um projeto como esse foi muito bacana. Muitos projetos novos, muitas coisas diferentes e que desafiava a gente pensar em entender a ameaça, o que pode fazer, o que não dá para fazer, reduzir time de implementação, acelerar o processo de experimentação. E foi uma escola, assim, muito, mas muito bacana. E começou do zero, um greenfield de um banco. De um banco, coisas que você não... Assim, que você vai para um banco hoje, tem coisa que tá lá e ninguém mexe, assim. Vamos montar uma infraestrutura de cartão de crédito. Pô, mas como é que eu vou montar esse trem, cara? Não sei, eu só operei esse negócio. Não sei como é que ele funciona. Vai ter que montar, vamos lá, instala do zero, instala a chave. Caraca, é tão bacana, tão complexo, mas muito legal conhecer do zero. Você conhece os bastidores. E era uma estrutura... O que foi muito legal é que era um projeto com pessoas muito boas, muito brilhantes. O Henrique Meirelles trabalhava com a gente. Sim, o Henrique, é verdade. Ele era o cabeça da história, o banqueiro. Você é o presidente. Ele era o banqueiro de verdade. Então, assim, e gente muito boa, fazendo coisas novas e conhecendo os bastidores de um banco. Eu trabalhei no Santander. Gente pra caramba, assim, Votorantim. Você não tinha lá. A gente tinha reunião com o Henrique Meirelles, com o CRO, com o CFO, com os caras de produtos. Ajudava a desenhar as coisas. Então, aprender essa dinâmica do banco, como é que funciona as decisões de um banco do zero, foi espetacular. Que legal. O Vanderlei Bacalá estava nessa época? Bacalá estava lá. O Bacalá entrou próximo com a minha entrada também. Ele era o head de arquitetura de tecnologia. Depois ele virou o CIO. Ele foi meu chefe durante um período de tempo até ele sair de lá, e ele foi pro Globo depois, mas ele trabalhou bastante. O tempo que eu fiquei lá, acho que eu fiquei, sei lá, uns 6, 7 meses sem ele. Conheci a Cláudia também. A Cláudia Woods também trabalhava lá com a gente, né? Na parte de produtos. É o que você falou, um timaço. Um timaço. Só gente fera naquilo que se propunha fazer. E era legal que era gente que não era de banco, né? Talvez quem tinha mais experiência de banco lá éramos nós ali, um ou outro. Mas o pessoal não era desse segmento financeiro, era para isso, para desafiar o modelo, né? Assim, se fôssemos profissionais de banco só, não ia sair o que saiu. Acho que o mix foi essa questão que gerou o sucesso todo do banco. Infelizmente, o banco acabou sumindo, foi engolido pelo PicPay agora, foi absorvida a operação pelo PicPay, mas foi O dono permanece o mesmo, só foi uma troca de negócio ali. De negócio, exato, tudo de uma certo. marca por outra. Mas foi legal. E aí, em 2019, eu recebi um convite para atuar na Cielo, que é onde eu estou até hoje, já quase 5 anos, como head da área de segurança. E depois eu absorvi privacidade e também a parte de prevenção a fraudes pelo meu background. Acabei entrando nessa jornada lá dentro e tô lá
Vamos completar 5 anos agora no meio do ano. Glauco, sensacional. Que história bonita. Você tem que ter muito orgulho mesmo da sua história, porque eu acho que tudo que você colocou para nós é nítido. Superação, um desafio que te colocava no outro patamar. Então, assim, todo o sucesso hoje extremamente merecido e muito trabalho, com muito afinco. Muito suor, muita noite sem dormir, né? É isso aí. Então, quem olhar para o Glauco Sampaio, entende essa história antes, aí você vai entender o porquê dessa cadeira, né, desse grande desafio. Glauco, eu queria abrir um parênteses aqui. Você trouxe isso, mas eu queria uma reflexão de algo que é o seguinte. A gente sabe que uma carreira como a sua, ela não aceita atalhos. O atalho ele pode te levar rápido para um degrau, mas possivelmente você não está bem fundamentado ali e pode retroceder. Sim. Né? E a gente sabe que para construir uma carreira como a sua de mais de 20 anos, você tem que andar do lado de pessoas muito boas. E nesse programa a gente gosta de deixar registrado, né, essas conversas, não necessariamente o nome de todo mundo, porque você não vai conseguir elencar aqui, mas essa reflexão da importância, né, de nós caminharmos juntos de uma forma colaborativa e tendo referências para você se basear, para você sempre estar mirando, né, e tentar um caminho que te leve mais limpo, né, para um patamar. Queria que você contribuísse um pouquinho com esse raciocínio. Você concorda primeiro com isso? Eu concordo. Acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Eu acho injusto, e não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém que é importante e a gente sempre vai cometer esse ato falho, né? Mas, assim, tiveram profissionais brilhantes, como eu comentei, o time técnico do IG foi espetacular, trabalhar com eles foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive em termos de conhecimento técnico, entrada numa estrutura de banco e ter parceiros ali, esse time que eu gerenciei de gente mais velha que me ajudou a ganhar maturidade, entender, ser um profissional mais preparado para isso. Eu tive chefes muito bacanas, com perfis completamente diferentes, alguns que a gente quebrava uns pau, assim, surreais de briga, mas por um objetivo, assim, os dois crescendo com essa pancadaria, com esse jeito de ser, outros mais suaves, amigos que começaram junto comigo, que são padrinhos de casamento até hoje, estão juntos, assim, gerou uma relação de amizade. E o mercado de segurança é muito isso. Assim, o mercado de segurança no Brasil, como a gente começou, não tinha nada. Eram pouquíssimas pessoas. Os eventos de segurança eram reuniões em volta de uma mesa, assim, eram coisas muito pequenas. E a gente conseguiu gerar vínculos, gerar amizades ali que ajudaram todos a crescer. Assim, a gente faz muito tempo e continua fazendo muita troca. E você conseguir confiar na pessoa, poder trocar informações que às vezes não podem sair daquela conversa, e você querer uma opinião sobre um problema, sobre um incidente, como é que você resolve uma coisa, gerar esses vínculos foram muito, mas muito importantes. E ter a felicidade de ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes, pessoas que desafiavam o que você estava fazendo, te colocavam para cima, como você falou assim, levantar a barra, puxar você para um degrau, te desafiar numa posição que você não está preparado. Quando eu assumi meu primeiro cargo de gestão, eu tenho certeza absoluta que eu não estava preparado. Bati cabeça pra caramba, fiz um monte de cagada, mas faz parte, cresci. E toda vez vai tendo esse desafio suportado por pessoas, suportado por mentores, ter gente de fora que você pode conversar é muito, mas muito importante, assim. Referências, não precisa ser um cara da sua área, mas é um profissional que se admira, um profissional que tem sucesso, que está numa posição bacana e que você tem abertura para conversar com ele. Você não é senhor da razão. Até hoje eu faço isso. E eu vou fazer isso o resto da minha vida, porque a conversa com outras pessoas, entender outros pontos de vista são fundamentais. Gente de área diferente, com cabeça diferente. Acho que isso faz com que você tenha um crescimento constante. E não tem atalho, como você mesmo colocou, assim. Não dá pra pular etapas. E hoje em dia o pessoal é muito mais ansioso do que a nossa geração em termos de crescimento. E a gente viu um movimento no mercado de gente que cresceu, gente que assumiu postos de gestão, postos de gerente, como CISOs até de empresas, e caiu no próximo passo porque não conseguiu se manter, não estava preparado ali para aquela posição. Então acho que o subir a escadinha ali é importante e gera os calos nas costas ali, assim, as noites sem dormir, a quantidade de problema que você trata, te dá a bagagem para você
ser um profissional preparado para ter um problema. Assim. Acho que essa é a principal benefício de uma jornada bem construída. Você criar essa estofa para poder ter uma bagagem baseada numa bagagem grande. Muito legal, muito bem colocado e visão clara. Glauco, uma outra característica da nossa conversa aqui é a gente dialogar com as novas gerações, né? Tento imaginar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Renato, pergunta pro Glauco, poxa, e aí? E a gente que está começando aqui, pô, um cara fera como ele, e pra gente que está aqui, né, no início da carreira, quais são as dicas que o Glauco Sampaio deixa, né, para um profissional que está começando a carreira ou que está prospectando uma carreira na área de cyber e muitas vezes gostaria de conectar com um gancho, uma dica que vem do Glauco? Boa, acho que prospectar na área de cyber é bastante frutífero. A gente vê aí pesquisa falando de milhares, chegando a milhões de vagas na área. Então é um campo novo em crescimento, então oportunidades para quem quer pular na nossa piscina, pode vir que tem. Se a água tá gelada ou não, você vai descobrir a hora que você pisar. Mas eu gosto muito de frisar a questão do estudo, né, Renato? Assim, acho que a minha formação familiar me levou para esse caminho. Tranquei a faculdade por uma questão de opção, voltei depois, terminei a faculdade, fiz pós-graduação em segurança, depois eu fui estudar negócio, porque a evolução do executivo pede esse tipo de coisa. Agora estou estudando para conselho de administração, que eu acho que é o que eu quero de próximo passo de carreira. Estudo constante, não pode parar. E na nossa área, principalmente, todo dia você já acorda defasado com alguma coisa. Então, assim, se manter atualizado é algo desafiador, mas que é obrigatório, senão você se torna obsoleto extremamente rápido. Então, acho que a principal dica que eu tenho para as pessoas é mantenha a sua capacidade de estudo e hoje você tem uma condição de conseguir conhecimento muito maior. Como eu falei, você não tem que comprar um livro na banca que tem 5 anos e também já está meio velho. Não, cara, tá lá tudo pronto, quente para você, plataformas de treinamento a um custo extremamente acessível e você fazer um investimento em você, em manter a sua capacidade de estudo. Não espere que a empresa só invista em você. A empresa tem que investir sim, faz parte. Mas faça o seu próprio investimento. O seu investimento é em você, no seu profissional. A carreira é sua, não é da empresa. Não tem plano de carreira de você sentei nessa cadeira aqui, vou ficar remando o barquinho, daqui a pouco eu viro sênior. Não, isso não existe. Você tem que galgar a sua história. A carreira é sua. Então, se você não investir em você mesmo com estudo, com preparação, a hora que a oportunidade aparecer, você não vai ter preparado. E aí vai ser o famoso voo de galinha. Não vai se concretizar. Estude, foque. Tenha essa disciplina de se manter atualizado e buscar estar sempre um passo à frente. Assim. Não é gaste tempo, invista tempo nisso. Acho que é o principal ponto. E o outro é um pouco difícil para a geração mais nova. Assim, tenha um pouco menos de ansiedade. Assim, você não vai estar preparado na área de segurança para enfrentar um incidente quente, grande, se você não tiver passado por incidentes menores e por outras situações. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê durante crises, durante problemas acontecendo, pessoas da geração mais nova abrindo o bico porque não teve a estofa, não está preparado para aquela pressão. Porque é uma área que tem uma pressão muito grande, assim. É uma área tensa, é uma área 24/7, você dorme pouco, você dorme preocupado porque amanhã você já está ferrado de novo com outra coisa. Então esse caminho a ser percorrido, ele é extremamente válido para que você tenha uma jornada salutar e consiga crescer na carreira. Então, acho que esses 2 pontos para mim são fundamentais. Estudo e capacitação e calma. Assim, preparado, dê tempo ao tempo que você vai crescer na carreira como um profissional preparado para as posições ou mais bem preparado para as oportunidades que vão aparecer. Tá aí, grandes insights, Glauco Sampaio deixando aqui uma mensagem mais do que inspiradora, né, de alguém que percorreu por estes caminhos que você está trazendo como uma sugestão, Sim, uma dica, uma mensagem, uma reflexão. Tem uma moral danada para deixar essa mensagem no final dessa nossa conversa. Glauco, que prazer, que honra poder dividir esse momento com você, a gente gerar esse conteúdo que vai ficar para a eternidade. Sim. Né? Tenho certeza que nós vamos deixar um terreno muito mais
organizado, documentado, com histórias, com benchmarks do que nós recebemos quando nós começamos. O mato vai estar bem mais baixo. Bem mais baixo, não é? Legal, Renato. Obrigado. Prazer. Espero que tenha sido útil e que todo mundo curta esse bate-papo nosso. Tenho certeza que sim. Muito obrigado, Glauco. Valeu. Parabéns. Valeu.